Em segundo lugar, nós vemos a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Irmãos, é quase impossível falarmos sobre o ministério terreno de Jesus sem mencionar a presença constante do Espírito Santo sobre ele. Na verdade, o Espírito Santo esteve presente no começo do ministério do Mestre. O Espírito Santo esteve presente durante todo o ministério do Mestre aqui na terra. E, na verdade, o Espírito Santo esteve presente até no fim do ministério do Mestre. O Espírito Santo começou, continuou e terminou o ministério de Jesus, ungindo com poder sobrenatural. O texto que nós lemos lá no início, em Lucas 4, versículo 18, afirma que o Espírito, Jesus lendo a profecia que falava sobre si, dizia assim: o Espírito do Senhor está onde, irmãos? Vamos falar junto essa parte do versículo? O Espírito do Senhor está sobre mim. Por que será que Jesus citou essas palavras? Um dos motivos foi para mostrar o cumprimento desta profecia sobre a atuação do Espírito Santo em seu ministério. Essa profecia havia sido anunciada por Isaías, lá no capítulo 61 de Isaías, versículo 1 e 2, profecia essa que foi escrita muitos anos antes da pessoa de Jesus estar aqui entre nós. Mas ele também usa esse texto, irmãos, para resumir o conteúdo do seu ministério terrestre. Qual era o conteúdo desse ministério? Vamos voltar ao texto 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para quê? Evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Em resumo, o ministério terrestre de Jesus, Jesus esteve aqui para pregar, para curar e para libertar. Esse é o resumo da vida de Jesus aqui na terra. Jesus esteve aqui para pregar, para curar e para libertar. Mas em todas essas coisas, Jesus dependia do Espírito Santo. Nosso Senhor não apenas nasceu por intermédio do Espírito Santo, mas Ele também viveu e exerceu todo o seu ministério através do Espírito Santo. Nós podemos ver essa atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Vamos conferir? Primeiro no batismo dele. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3. Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lá no início da vida ministerial, na situação de batismo, nós vemos o Espírito Santo de Deus presente no ministério de Jesus. Logo em seguida, logo após o batismo, o que aconteceu? Vamos ver, capítulo 4, versículos 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha o Espírito de Deus presente na vida e no ministério de Jesus num momento difícil, irmãos. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Quem foi? O Espírito. Assim, mas será que na vida do crente tem momento difícil? Tem. É vontade de Deus? Nem sempre.
Mas permissão de Deus sempre é. E naquele momento, Deus sabia e o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Mas ele estava lá com Jesus. Ele não abandonou Jesus no deserto. Ele ficou com ele o tempo todo. Inclusive Jesus venceu e suportou a tentação porque o Espírito do Senhor era com ele, era sobre ele. Nós vamos ver também o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus atuante no ministério de Jesus, no ensino. Em Lucas, capítulo 4, nos versículos 31 e 32, dizem uma experiência de Jesus ensinando. Diz assim, Lucas 4, 31 e 32. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Irmão, sabe quem conferia autoridade no ministério de Jesus? O Espírito Santo de Deus. E é esse mesmo Espírito Santo de Deus quem dava a ele autoridade em todas as situações, tanto na pregação, quanto na cura, quanto na libertação. Nós vemos no ministério dos apóstolos que algumas situações foram relatadas na palavra para a gente ver que nem sempre aconteceu assim. Vocês se lembram o que aconteceu em Éfeso, que está registrado no capítulo 19 de Atos, quando os filhos do sacerdote Seva foram tentar expulsar um demônio? Vocês lembram o que a Bíblia diz? Diz que eles encontraram demoniado assim, se acharam, né? Marinete deve estar por aí, mas eu vou usar. Diaconisa Marinete é nossa companheira da FESOFAP, ela disse que estava conversando na igreja dela e umas adolescentes falaram assim, ai, fulano está cis. Cis? O que será isso de cis, né? Aí foi perguntar, moça, o que é esse negócio de cis? Ah, está se sentindo. Você vê uns adolescentes falando assim, tô cis, ou tô miss, você já sabe o que é. Miss é me sentindo, viu, pastor? Então, os filhos do sacerdote Seva viram o endemoniado ali, já cis, né? Chegaram assim, ó, em nome do Cristo, que Paulo prega, sai deles. Deu certo? Diz que o demônio olhou para eles e falou assim, peraí, meu filho, conheço bem Jesus. E sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Diz que o demônio deu uma surra neles, rasgou a roupa, diz que saíram machucados, rasgados, seminu. Por quê? Por que não deu certo? Porque a autoridade espiritual é coisa séria. E não dá para se valer da autoridade espiritual da vida do outro. É preciso ter intimidade com o Espírito Santo de Deus para ter autoridade na pregação do Evangelho, na libertação, na cura. E o Espírito Santo de Deus precisa estar revestindo a nossa vida. Senão não dá para encarar, irmãos. Senão é melhor ficar quietinho, porque senão vai passar vergonha, como aqueles filhos do sacerdote passaram. O ministério de Jesus que nós encontramos na Escritura é um ministério revestido de autoridade, porque o Espírito Santo estava com ele em todo o tempo. Jesus fez curas, expulsou demônios pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 28, o próprio Senhor Jesus dizendo, fala assim, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus precisa estar presente na vida da igreja, para que a igreja tenha autoridade. Enfim, nós podemos resumir esse tópico do ministério de Jesus, marcado pela presença constante do Espírito Santo de Deus, contexto de Atos. Vamos conferir, Atos capítulo 10, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos,
se o nosso ministério também for ungido pelo Espírito Santo de Deus, com poder, nós poderemos andar por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus será conosco. Amém? Em terceiro lugar, nós vemos a ação do Espírito Santo no sacrifício de Jesus.